Boa tarde, Manaus, chegamos. Mais uma vez aqui com o nosso podcast Guia Bússola. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, queremos agradecer os nossos portais amigos que estão retransmitindo. Em nome do interior, queremos agradecer ao portal Beiradão de Novo Aripuanã, em nome do nosso amigo Alessandro, agradecer a todos o pessoal do interior e daqui queremos agradecer o nosso portal Podbala em nome de todos. Bom, hoje o nosso convidado é Alfredo Alexandre Menezes Júnior. Nasceu em Manaus, tem 59 anos, coronel da reserva do Exército, estudou na Academia Militar das Agulhas Negras, onde cursou armas, engenharia. Foi professor por 4 anos em Manaus, serviu o Comando Militar da Amazônia, 12ª Região Militar, nas áreas de planejamento e operações logísticas. Também serviu na Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York, e na Organização dos Estados Americanos, OEA, em Washington. Em 2010, migrou para a iniciativa privada, para gerenciar a instituição financeira Poupex. Em 2019 a 2020, comandou a superintendência da SUFRAMA, em Manaus. Sua primeira disputa eleitoral foi em 2020, a Prefeitura de Manaus, tendo ficado em quinto lugar, com 11,32% dos votos, ou seja, 110 mil votos. Em 2022 disputou o Senado Federal pelo Partido Liberal PL. Conquistou 38,98% dos votos válidos, mais de 737 mil votos em todo o Amazonas. Coronel Menezes, boa tarde. Boa tarde, Elber. Boa tarde a todo o público que está nos assistindo, a todos os internautas, na capital e no interior. Muito feliz pela oportunidade, agradecer o convite de estar aqui no podcast Bússola e dizer também que, com muito orgulho, eu fui ex-aluno do Colégio Militar de Manaus, que amanhã, na realidade, está celebrando mais um aniversário. E somos amazonenses com muito orgulho, manauara, nasci no bairro da Cachoeirinha e criado aqui próximo no bairro da Alvorada. À disposição sua e de todos os seus ouvintes. Ô, coronel, como já é público, o senhor é candidato a prefeito, pré-candidato à prefeitura de Manaus? Não, Elber, é assim, a gente saiu, como você colocou aí, com 52% dos votos na capital, numa eleição majoritária, disputamos há menos de um ano atrás. Então, pelo que eu ouvi falar, nenhum desses políticos tradicionais do Amazonas aí, que hoje estão em alguma função pública, tiveram essa votação tão expressiva. E dentro desse quadro, nós estamos já vivendo o próximo momento eleitoral, que ano que vem vai se apresentar, que é a eleição à prefeitura, a vereadores. Então, normalmente, naturalmente, a gente se coloca como um pré-candidato à prefeitura de Manaus, considerando toda a expressividade de votação que nós tivemos aqui em Manaus. E aproveito para agradecer aos mais de 544.262 votos que nós tivemos, uma votação muito expressiva. Agradecer também, claro, a Deus, ao presidente Bolsonaro pelo apoio que me concedeu, ao trabalho que eu e a minha equipe desenvolvemos, e a população entendeu isso. Então eu vejo que, assim, quando você sai de uma eleição, como nós saímos, você acabou de colocar aí, em 2020 foi a primeira eleição que eu participei, e foi uma eleição assim, para que a gente pudesse ser conhecido. Nós entramos numa eleição, a prefeitura, que estava, naquele momento, faltava apenas 3 meses para a eleição. Todos os analistas políticos nos davam 2 ou 3% dos votos de Manaus.
nós tivemos praticamente 12%, como você falou. Então, do nada, nós fomos para 110 mil votos, isso em 2020. Aí, 2 anos depois, continuamos num projeto majoritário, saímos de 110 mil para 544 votos mil em Manaus. 544 mil votos em Manaus. Mais de 737 no estado todo. Então, é natural que a gente seja, sim, um pré-candidato, né, no momento atual, ou seja, nós estamos aqui praticamente há um ano da eleição. Agora, tem um longo caminho aí, né? Qualquer pessoa na cidade de Manaus, sendo amazonense, tendo os seus direitos políticos em dia, pode se candidatar, né? E também se colocar como pré-candidato, como várias pessoas estão se colocando. Então, estamos também nesse jogo aí. O PL, o seu partido, Sim. ele já bateu o martelo ou não? Não, olha bem, pelo que hoje nós estamos em agosto, né? Praticamente aí agosto, setembro, 14 meses antes da eleição. Nenhum partido político, hoje, no mês de agosto de 2023, já bateu o martelo com relação a candidato. Isso só será feito, pelo que me consta, 6 meses antes da eleição, até o dia 31 de março do ano que vem. Nenhum partido falou, esse é o candidato, no Brasil todo. Então, isso é um processo que está em construção, por isso que todo mundo é pré-candidato. Quem quer se candidatar é pré-candidato. Então, o PL não é diferente dos outros e com certeza isso só será definido lá no final do mês de março, início do mês de abril do ano que vem. Caso o senhor venha a ser eleito prefeito de Manaus, como o senhor vê o sistema de saúde nosso? Como o senhor... A saúde... A prefeitura ela teve um programa que eu achava que era muito bom na época, acho que era do Alfredo, que era aquele médico da família. As casinhas da família. Era um projeto muito bom. Acho que acho que foi de Cuba, pegaram de Cuba esse projeto, né? E instalaram aqui, mas também não deu certo, não sei porquê. Não, olha bem, por sinal, eu até conversei com o Alfredo Nascimento, que é o presidente do meu partido atual, sobre esse projeto, né? Nós temos, dentro do contexto político nosso, as coisas boas você não consegue perpetuar, porque o próximo gestor ele quer colocar exatamente a assinatura dele. Mas esse projeto aí, eu conversei pessoalmente com o Alfredo, né? E foi uma referência no período que ele foi prefeito. Naquele momento, nós tínhamos uma realidade para a cidade de Manaus, hoje nós temos outra realidade de Manaus. Manaus cresceu demais, em algumas áreas até de uma maneira sem controle, essa que é a realidade. Você vê bairros próximos aqui, por exemplo, nós estávamos falando do Alvorada, na década de 70, quando nós viemos morar aqui nessa região, Alvorada era a cidade das Palhas, a cidade terminava aqui. Você tem um bairro aqui próximo, né, bairro da União, é um bairro de invasão. Então, invasão naquele tempo, hoje se passaram quase 50 anos. E aí, outros bairros estão surgindo na periferia, né? Então, na realidade, a coisa é assim. Temos que ver a saúde, tu me perguntou, não no Estado, na Prefeitura. Eu entendi que foi Prefeitura, né? Prefeitura. Exatamente. É um sistema, você tem a saúde básica, a saúde de média e a saúde de alta complexidade. Então, a Prefeitura ela é responsável pela saúde básica do cidadão manauara. Mas, pelo que eu estou vendo hoje e tenho assistido nas minhas visitas a diversas comunidades, é uma certa insatisfação da camada mais simples e também dos profissionais de saúde com relação a esse tema. Essa que é a realidade. Agora, uma coisa é certa, né? A saúde na cidade de Manaus, ela onera muito o Estado. Sabe por quê? Porque muitas
muitos órgãos, vamos colocar dessa maneira, da saúde básica, eles não funcionam na sua plenitude. E aí o cidadão vai lá resolver um problema de atenção básica, e como o problema dele não é resolvido, ele deixa a parte da prefeitura e já vai num outro sistema, que é o sistema do Estado, onde ele consegue ter um atendimento, entre aspas, está aberto 24 horas, vamos colocar dessa maneira, e pode dar seguimento a um atendimento completo dele, porque às vezes ele precisa de um exame, né, alguma coisa que é solicitada com mais detalhes, e isso na parte municipal tem limitação de horário, limitação de atendimento, então ele já vai direto na parte do Estado. Então o Estado tem um fator relevante no atendimento da saúde dos manauaras. Manaus enfrenta um problema que há décadas ninguém consegue ajeitar isso, cara, que é a mobilidade urbana. Perfeito. O senhor tem algum projeto para isso aí? Olha, essa pergunta é excelente. Ela vai permear os próximos debates. Eu não tenho dúvida, eu participei dos debates do ano de 2020 com relação a isso. A gente precisa sair da nossa bolha. A solução é você sair da bolha, tá? Eu estava em São Paulo na semana passada e conversando com pessoas desse segmento. Sabe por quê? A realidade é muito simples, incluindo o atual exercício do mandato municipal, né? O que a gente vê nos debates, essa pergunta será feita. Qual a solução? Todo mundo dá a solução. Na hora que entra, esquece. Por quê? Porque tem um sistema ali e ninguém tem coragem de quebrar esse sistema. Então, só quem realmente tem um preparo e que não venha desse segmento político, dessa liderança que nos domina há muito tempo, pode quebrar, sempre dessa maneira. Então tem que ser alguém de fora, porque o atual mandatário que está aí, essa aqui é a realidade, ele participou e falou, não, vou dar a solução. Colocou as soluções, não tem, não deu. Então, a gente tem que dar oportunidade a quem pode, digamos assim, quebrar e sair dessa bolha. É uma bolha. Você quer ver uma coisa? Eu tive a oportunidade, vou ser muito direto, tá? Eu visitei agora exatamente a parte de mobilidade, porque vou colocar no ar, na minha próxima live, de São José dos Campos, tá? Gelson, me dê meu celular aqui. Vou te explicar só uma coisa. Ônibus, me dá aqui. Ônibus elétricos. Eu visitei, então eu estou caminhando, quero dizer. Eu quero dizer, qual a tua proposta? A proposta é essa, rapaz. E por que você não coloca em prática? Porque tem um sistema que não permite que você. Ônibus elétrico em São José dos Campos. Ônibus elétrico. O ônibus elétrico ele não tem a caixa de transmissão, ar-condicionado, entendeu? Uma série de benefícios. Por que a gente não coloca? Porque tem um sistema que trabalha com. Eu estou mostrando para você que está nos assistindo, vou deixar aqui. Tá? Eu fui visitar. Então as propostas são simples. Tem que fazer. Tá? Você tem que fazer. Tá aqui com ele, vou deixar. Tá, a gente vai colocar nos nossos stories aí no Instagram, vamos colocar também no stories no Facebook. Sabe o que tem? Você tem que ter coragem para mudar. Simples. E fazer. Mas para isso você precisa ter preparo para isso. Você precisa ter preparo de administração pública. Eu fiquei 30 anos no Exército Brasileiro e o que a gente faz é administração pública, administrar, ser ordenador de despesa, entender o processo. E às vezes eu vejo as pessoas, né, que sem preparo de administração, falam, não, eu quero ser prefeito. Tá bom. E a gente vê exatamente isso. Hoje na atual administração, vamos colocar assim, não existe. A prefeitura, hoje o orçamento é na faixa de 9 bi. Nós estamos entrando no terceiro ano. Então, 3 vezes 9, 27. Nós já estamos no mês de agosto. Então, 27 bilhões o povo de Manaus já colocou na atual gestão. Aí eu te pergunto,
O que mudou de mobilidade urbana para você? Os ônibus continuam os mesmos cacareco. Na sua grande maioria, o que foi prometido não foi entregue. Não teve nenhuma grande obra relevante que falasse assim, isso aqui é obra. Aí você passa aqui por exemplo, os caras falaram, olha, vai ter uma obra lá na Bola do Produtor. Tá lá, não tem placa. Tem placa, mas não tem quando começa, nem quando termina, e nem começou. Aí você vai lá, olha, vai ter uma passarela lá no TCE. Tá lá, tudo parado. Sem planejamento, na realidade, sem programação. E aí, por exemplo, tem um programa que eles colocaram aí, é crítica construtiva. Olha, o Asfalta Manaus, vamos asfaltar 10 mil ruas em 4 anos. Nós estamos a 1 ano e meio do final da gestão. Há 1 ano e meio? Não, há menos de 1 ano e meio, porque nós já estamos em agosto. Só foi asfaltada 20% das ruas que prometeram, então está faltando 80%. E uma série de escândalos aí e tal. Então, isso é o quê? Gestão pública. Então, o camarada acredita que pintando praça, entendeu? Ele vai chegar lá. Aí tem que ver a evolução, né? Uma série de escândalos, patrimônio, de parente, esse negócio todo. É isso que a gente tem. É isso que a gente está vendo. Tem que ser. Qual é a grande obra que foi feita nesses últimos 3 anos? Não tem nenhuma. Planejamento. Agora, tudo isso foi prometido. Você quer ver uma coisa interessante? Qual é o grande déficit de Manaus? Por causa da entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? E que é salutar. E nós temos uma grande luta nessa causa, né? Do reconhecimento do trabalho da mulher. Hoje, a participação das mulheres como dona de casa e responsável pela manutenção do seu lar é muito grande no Brasil e em Manaus. Hoje nós temos 4% somente, isso é dado da última eleição, de creche. Manaus tem 4% somente. Então nós temos 96% de demanda. Quantas creches foram construídas? Eu tenho todos os debates, eu tenho assistido os últimos debates, os debates lá de 2020. Nenhuma creche foi construída. Ou seja, não tem nenhuma obra. Então a gente falou de mobilidade urbana, falamos sem falar o quê? Na parte da segurança. Tá. E aí vai. Tá, deixa eu complementar aí na parte que você falou aí do Asfalta Manaus. O Asfalta Manaus é uma parceria de governo e prefeitura. Caso o senhor eleito, o senhor vai fazer essa dobradinha também, sendo que seja de partido diferente? Não, veja bem, é uma coisa que nós temos que deixar muito claro para você que está nos assistindo, tá? Em primeiro lugar, sempre o público, nunca o individual. E independente de partido, Manaus está primeiro, independente de partido. Nós temos que lutar pelo interesse da causa pública. Então, Manaus está acima de qualquer interesse particular, partidário, pessoal. O que tem que ser levado em conta é a coisa pública. Essa é a essência da democracia, da verdadeira democracia. Estou falando das mulheres e eu já ia lhe fazer essa pergunta também, que engloba também as mulheres. A desigualdade, você sabe que a desigualdade social é grande. Sim. Né? Isso também inclui também a mulher, as minorias. Os negros, que eu faço parte, que a gente tem que sempre provar todo dia, provar. A gente tem que ser bom 2 vezes, eu passo por isso, eu sei muito bem o que é isso. O senhor tem algum projeto para essa... Não, olha, é o seguinte, hoje as pessoas perguntam, tudo é projeto, depende. Você tem uma cidade para você administrar, você tem que colocar o que é importante, né? Colocar as prioridades e urgência. Então, o que nós estamos falando, pelo que eu estou entendendo, que você fala de projeto, é o que passa na cabeça, né, de uma pessoa que se propõe a ser hoje um pré-candidato a um cargo municipal. Eu quero dizer para você que todo mundo tem que ter seu espaço dentro do Estado que nós vivemos, dentro do Estado democrático, entendeu? Independente de qualquer coisa. Agora, você não pode prejudicar
um segmento em detrimento de outro. Abraham Lincoln falou uma coisa muito interessante. Você não pode resolver o problema do pobre matando o rico. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, hoje, no nosso país, é isso. Você não pode você tem que dar melhores condições ao trabalhador sem dizer que o empresário ou o empreendedor, que é o patrão dele, é o bandido da história. E é exatamente isso que se coloca hoje no atual cenário político brasileiro. Entendeu? Porque se não tem a figura do empreendedor, né, não terá o do trabalhador. Então, um precisa do outro. E é isso que tem que ser colocado. Entendeu? Então, para mim, olha, eu te digo, pela minha experiência que eu tive na área pública e também, como você muito bem colocou aí no nosso currículo, na área privada, eu fui gestor de uma instituição financeira. Nessa instituição financeira, 85% das pessoas que eu gerenciava eram mulheres. Então, eu vivi essa realidade no Exército, nas Forças Armadas. Hoje, o efetivo está lá, de mulheres. E graças a Deus, vou te falar uma coisa, isso é a minha opinião, tá? Porque todo mundo tem a sua. Não existe instituição, para mim, mais democrática do que as Forças Armadas. Lá nós temos índios. Hoje, aqui no nosso estado, né, somos, como eu te falei, somos amazonenses. O Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, você vai em São Gabriel da Cachoeira, você vai em Humaitá, Tabatinga, Parintins, ou seja, os limites do nosso estado, seja Figueiredo, seja no sul, lá em Humaitá, você vê índios, pretos, brancos, negros, ou seja, todo o escopo de uma sociedade trabalhando dentro de uma instituição irmã, com urbanidade, com respeito. E é exatamente isso que a gente traz. Hoje eu vi até um dado, não sei se o senhor está sabendo, no Exército, tem a maior parte dos índios são no Exército, são lá em São Gabriel da Cachoeira. São índios. Aí Soldados. o maior índice de suicídio é lá, sabia? Sim, mas não é por causa do Exército, é por causa da cultura indígena, né, e da maneira como ela é tratada pela população como um todo e por determinados segmentos, que faz com que tenha uma taxa elevada nessa cidade. Já que a gente está nessa área aí da segurança aí, deixa eu lhe falar. O que o senhor acha da Guarda Municipal Armada? O senhor é a favor da Guarda Municipal Armada? Porque nós já temos alguns estados aqui perto que a Guarda Municipal já está armada já. Ela tem o poder de polícia. Olha, como acho que é Roraima ou Boa Vista, uma coisa assim. Isso é uma discussão longa, né? O primeiro passo é o seguinte, tá? Você o Estado, eu estou falando do Estado, não é aquele segmento fora do Estado, que é o Estado paralelo. Você vê o bandido não recebe treinamento, ele está fora do Estado, por isso que eu estou te falando. E ele pega um armamento e o armamento para ele passa a ser uma arma, na acepção da palavra. E ele usa aquilo como uma ferramenta de imposição de poder. Agora, o Estado, quando arma um ente público, ele é responsável juridicamente por uma série ele tem que atentar para uma série de parâmetros. Então, eu sou sim favorável a isso, a colocar uma arma na mão de um ente estatal, mas contanto que ele tenha treinamento para isso. O mais importante, Elber, é ele ter treinamento, não é você armar o camarada. Sabe por quê? Porque, por vezes, é melhor o camarada, eu estou falando do Estado, não fora do Estado, ele está desarmado em algumas situações do que está armado. Porque se você dá para uma categoria do Estado uma arma e não dá o treinamento, aquilo vai ser mais perigoso do que ele não ter a arma. Sabe por quê?
o bandido vem e ele não tendo preparo para reagir à altura, ele pode matar um cidadão de bem. Então, é factível a gente ter uma guarda municipal armada? Mas isso não é só politicamente. O que acontece é que o político, muitas das vezes ele não vem dessa área, então ele acha que é bonito, é um discurso político. Mas se nós formos pensar na essência, se colocar um cara desarmado lá, ele tem menos, olha bem o que a gente vai falar, menos risco à sociedade do que colocar um cidadão armado sem o devido preparo. Mas é porque no transporte aí para fora o pessoal já bota, acho que é dos Estados Unidos botaram no avião, a guarda, a gente naquela época do 11 de setembro, né? Botaram a gente disfarçado dentro para evitar. Não seria também a gente colocar também guarda municipais, também a paisana dentro do ônibus, para essa segurança que esse assalto a ônibus aí, meu amigo. Pois é. Tá? Todo dia a gente tem pauta que o ônibus foi assaltado. E por que não se combate a causa? Como combater essa causa? Pois é, não tem um mecanismo sim. Tá? A gente tem que combater a causa, que vai cair naquele aspecto que você acabou de falar agora, né? Das mazelas da sociedade. Só que o político tem que ter coragem de combater a causa. Se combater a causa de uma maneira continuada, tá? Você consegue, o termo é minimizar esse risco. Agora, quando nós fechamos os olhos para a causa, não adianta colocar arma na mão do cidadão estatal, que sozinho ele também não vai responder. Sabe por quê? Porque aí o bandido vai se armar com um poderio muito maior e a guerra vai continuar desigual. Manaus hoje, a Amazônia, vamos falar de Amazônia. A Amazônia hoje tá nos holofotes, né? Amazônia não é Amazonas, é Amazônia. A Amazônia está hoje nos Okay. holofotes. E nós vivemos no Amazonas. O senhor está acompanhando a questão dos flutuantes aí no rio aí? Que o prefeito mandou tirar. A última estatística foi 1.100 flutuantes, parece que vai sair 900. Ocupando de uma maneira velada, né? Comentários. Está poluindo, não está embelezando a nossa Tarumã. O senhor não está acompanhando isso não, né? Não, estou acompanhando, assim, pelo que está no noticiário. Às vezes eu dou um final de semana, eu passo no Rio Tarumã, né? Almoço lá dia de domingo em alguns locais. Mas o que você especificamente quer saber? Não, era se o senhor estava como o senhor a favor da retirada desses 900 flutuantes, porque não é só tirar, tem 900 famílias, tem uma estrutura muito grande por trás disso aí. Porque eu sou amigo de vários donos de flutuantes, aí tem que se regularizar, tem uns que são regularizados e tem que sair também, porque a Marinha deu aval para ficar, entendeu? Sim. Agora os outros órgãos estão dizendo que tem que sair. Aí eles estão nesse embate aí, cara, estão indo para a justiça e sai, não sai. Aí vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Por isso que você estava acompanhando aí. Tá, deixa eu te falar. Vamos agora aqui, vamos ver os nossos telespectadores aqui, que eu tô no crivo aqui. Que é para mim ainda não pegar ainda não passar ainda. Saiu uma matéria hoje. Saiu uma matéria hoje aqui, ó. Posso perguntar tudo, né? Tudo que você quiser, está à disposição. Saiu uma matéria, esse rapaz aqui me mandou, sobre a matéria diz assim: Coronel Menezes e Débora Menezes poderão ter suas contas bancárias bloqueadas por não pagar ação na justiça. Ok. Mas sobre o que isso aí estão bloqueando? Não sei.
Ou eu tomar conhecimento, eu vou saber. Na realidade, O senhor ainda não tomou conhecimento? nenhuma. Como a gente fala hoje, a internet aceita tudo. Eu estou à disposição. Isso é tudo alguém que deve estar pagando alguma matéria, mas se tiver alguma coisa pessoal, se tiver... Olha bem, olha o que aconteceu agora com o presidente Elber. Tá? Olha o que a esquerda faz, que é o que nós vivemos no mundo político, né? Então é o que as pessoas pagam para que essas pessoas publiquem alguma coisa nesse sentido. O presidente recebeu 17 milhões de doação, um Pix. Doação. Eu doei. Não sei se você doou, mas eu doei. Eu não dou, que eu estou meio... Pois é, não doei. Não. Então, olha bem, foi voluntário, uma grande parte da população. Aí o COAF, ó, não fala que você não tem direito à proteção, né, ao sigilo bancário. Aí o COAF vai lá, que é um órgão do governo, porque o presidente não falou nada disso, e vai lá e coloca isso publicamente. Ó, foi colocado, foi de quem? O governo. Para dizer que, tentando comparar o presidente Bolsonaro com as doações que o atual mandatário recebeu. Os caras têm que pagar até imposto, né? Não, o problema é dele. A mesma coisa o cara coloca aí, está colocando aí, eu não sei do que se trata, se ele fala, e ele fala assim, sempre poderá, né? Só para criar aquele... E daí? Quer dizer que... Por que tipo de ação? Quando vier, a gente paga. Se não pagar, tem as consequências, então não vejo problema nenhum. Falando em doação, a sua campanha, o financiamento dela é próprio? Qual delas? A sua campanha. Que virá? Hã? Que virá? Ou que passou? Não, a que virá. A que virá. Deus sabe, Deus no controle de tudo. Quando entrar no momento partidário, momento de campanha realmente, né? Uma pergunta maldosa que mandaram aqui. Manda pergunta maldosa do pessoal, não tem problema não. A gente está aqui para responder qualquer coisa. Falar no presidente, ele vai lhe apoiar a sua candidatura? Olha, Elber, eu já falei isso publicamente, está nas minhas mídias e a tua pergunta é muito boa. Eu tenho um compromisso do presidente e por isso que eu falei, inclusive numa live, o presidente, eu serei o candidato dele à prefeitura de Manaus. Se vai ter outro, eu não sei, mas que eu serei o candidato apoiado pelo presidente, isso daí está líquido e certo. Acabou. Ele tem data para vir a Manaus? Olha, nós estamos construindo essa data, né? Na realidade tem alguns compromissos que já estão agendados e a gente acredita aí, estávamos desenhando com ele no último encontro pessoal que nós tivemos, quem sabe aí no final de outubro, meados de novembro. Para nós, quanto mais lá para frente for, melhor. Uma coisa é certa, ele já colocou isso para mim e eu já coloquei isso publicamente para as pessoas, né? Ele deve vir com a dona Michele, porque tem uma agenda que está sendo preparada tanto para ela quanto para ele. Essa aqui é a realidade. Então, quando era só ele, é fácil decidir. Ele fala, é isso aqui. Agora, como vem a dona Michele também, então tem que juntar as duas agendas. Então é mais um fator que está se trabalhando. Mas eu tive recentemente com ele, pessoalmente, e a gente está ajustando aí. Já está feita uma proposta de agenda para ele. Essa agenda já foi acatada, eu fiz a proposta. Tá? E num primeiro encontro que eu tive com ele, assim que ele chegou no Brasil, eu fiz a proposta, ele pediu para fazer. No segundo encontro que nós tivemos, essa proposta já foi avaliada e agora está se construindo uma data, a melhor data, dentro da agenda que ele tem a cumprir no Brasil, tanto ele quanto a dona Michele, e também do momento político que o país vive. Né? Como a gente fala em Bolsonaro aqui no Amazonas, não tem como não falar Bolsonaro, Menezes e Bolsonaro. Eu tenho uma curiosidade, assim, essa curiosidade é minha. O presidente, assim, tem alguma... o que as pessoas falam que amigos de outros podcasts que eu assisti, que ele foi nos outros podcasts, todo mundo fala que ele é uma pessoa muito simples. Demais. Muito simples mesmo. É real isso mesmo? É real. O presidente é uma pessoa
simples e popular, diferentemente do atual mandatário, que se for nas ruas e não tiver ali não vai ter a mesma aceitação popular. Você vê, o presidente agora estava lá em São Paulo, ele passou lá em Congonhas, eu estava lá, entra no avião, todo mundo cumprimenta. Aonde o presidente vai, é uma multidão de seguidores e ele vai descompromissado, às vezes nem coloca que ele vai passar por ali. E você não vê isso do atual mandatário, do atual presidente, né? Não tem esse calor humano, diferentemente do que a mídia publica dele, né? É isso aí. O presidente vai estar lá em Parintins agora, sábado. A pauta que ele vai estar lá vai receber o título de cidadão parintinense lá. É isso aí. Coronel, sobre a reforma na Zona Franca, o senhor, quando saiu aqui, que a gente teve, inclusive hoje, acho que foi hoje ou foi ontem, tivemos mais uma vitória sobre São Paulo, sobre a Zona Franca, né? E o senhor parabenizou o governador. Um outro, não sei se falar amigo, mas um outro seu, pois é, não é seu amigo, qual a palavra que eu digo? Quem é? Um outro candidato não, um deputado do seu partido. Meu colega de partido. Seu colega de partido, essa aí que eu queria. Seu colega de partido não votou a favor da Zona Franca de Manaus. Que ele pague o preço político por ele não ter votado por ele ter votado contra a Zona Franca. É isso que você está dizendo. É isso aí, ele recebeu um rechaço da mídia local muito grande. Todo mundo falou exatamente isso. Teve um apresentador muito conhecido aqui que chamou o cara de traidor. Deu em todas as mídias que ele foi o único deputado que votou contra a Zona Franca. E foi mesmo. E foi. E acabou. Foi mesmo. E eu também falei que ele... todo mundo disse que ele era traidor. Eu falei assim, olha, ele não foi traidor, ele foi o Judas. E é isso aí. Eu estendei minha opinião sobre uma coisa natural. Aí o cara achou... Isso foi isso que aconteceu, né? Pelo menos eu não conversei pessoalmente com ele, mas... Eu não vi ele ir contra a todas as redes de televisão que falaram que ele foi contra, o outro que chamou de traidor, mas ele veio e ficou incomodado com a minha opinião pessoal. Então, eu tenho o direito de me expressar. Então, e não é nem uma regra do seu partido, porque o presidente do seu partido falou que quando se tratasse de assuntos econômicos do seu estado, claro, a pessoa estava livre para votar. Mas foi exatamente isso que eu coloquei na mídia, entendeu? Então, e outra coisa, existia um acordo da atual bancada para que, a atual bancada do Amazonas, que todos votassem em bloco, para fortalecê-lo. E parece, né, que ele tinha acordado e roeu a corda. Mas vocês ainda não conversaram sobre isso? Pessoalmente não. Mas não tem nenhum problema não. De maneira nenhuma. Vem cá, olha, eu acho que divergir faz parte da democracia. Lógico. Agora, engraçado é que toda a mídia foi contra. E eu também. E ele veio contra mim. Eu não entendi por quê. Não só a mídia, a população da também. População, então que ele pague o preço político da decisão dele. Entendeu? Sempre dessa maneira. Nós ainda estamos indo na pré-candidatura, né? Sim. O senhor, houve boato também que o AMON, você teria uma coligação com o AMON, o que é isso de concreto? Não, olha bem, deixa eu te falar uma coisa. Tem um camarada chamado Sêneca, que eu gosto muito e falo sempre dele, estudei muito ele. Ele fala o seguinte, é que na arena é que nós conhecemos o gladiador. E você tem que ter um adversário. A excelência tem isso como premissa, você ter adversários. Então, olha como é que é interessante, né? Os nossos adversários, as pessoas que estão incomodadas com o Menezes, né, elas pagam, né, elas investem para colocar a mídia contra a gente. E muitas dessas pessoas se dizem de direita.
Então veja bem, o Amon é um deputado federal que ele é oposição ferrenha ao atual prefeito. E eu quero dizer para você aqui, Elber, e dizer para você que está me escutando, que eu sou oposição ferrenha ao atual mandatário municipal, ao prefeito Davi Almeida. Com ele não tem liga. Não existe liga entre Menezes e Davi Almeida. Ponto. E acabou. E nós temos todos os motivos do mundo. Eu vou falar o principal, para não delongar, para não cansar o público. Esse sujeito aí, ele fez, só a última, ele fez, a política é feita de acordos, como tudo na vida. Então foi feito um acordo de coligação para a eleição passada. Então, esse é o padrão da política local, né? Com raríssimas exceções. Estamos falando do Amon, hein? Então, o prefeito Davi Almeida, que é presidente de um partido político, ele fez um acordo com o presidente do meu partido político e de mais alguns partidos políticos que estavam na base do governador. O partido do prefeito cederia um candidato para vice-governador e o meu partido, o PL, cederia um senador. E foi feito um acordo, é público. E eu não vejo a mídia noticiar exatamente isso. Sabe por quê? Temos que ver os motivos. Por que a mídia não coloca isso? E na semana da eleição, o prefeito Davi Almeida foi para as mídias e falou: olha, o senador meu, que é da coligação dele, não é o Menezes, é o Omar, que não tinha nada a ver com a nossa coligação. Então, um camarada desse que faz isso publicamente, eu queria que os portais noticiassem isso. Esse sim é um traidor. Esse sim, entendeu? Na época foi noticiado. Não, rapaz. Colocar isso como um desvio de valores. É isso que eu não vejo o pessoal falar. Se fosse o contrário, meu irmão, os caras estariam falando todo dia. Então, esse sujeito, Davi Almeida, é exatamente isso. Ele vem de uma... É só você ver da onde ele veio, o DNA político dele. É exatamente esse. E olha bem o que é muito interessante nisso. Aí, o Menezes é opositor a ele, não tem liga. O Amon é oposição a ele. E todo mundo sabe nessa cidade que se houver uma composição do Menezes com o Amon, fica muito difícil para a reeleição do prefeito. Isso é o que os cientistas políticos e os analistas falam. E aí olha bem o que acontece. Aí você está me perguntando o seguinte: o Menezes conversa com o Amon? Claro que conversa com o Amon. Por quê? Conversar faz parte da democracia. Mas segmentos sectários, e tem mais, alguns se dizem de direita, né? E falam: não, Menezes não pode conversar com o Amon. Ué, por que não pode conversar com o Amon? Eu não posso conversar com o prefeito, porque o cara que tem essa escala de valores não pode ter. E me incomoda muito algumas lideranças do meu partido que foram traídas por ele, ainda se conversar. Esse é o padrão da política local. O cara foi traído. O cara fez exatamente essa sacanagem política, como a gente fala. E aí o cara vai lá e conversa. Se tivesse outros mecanismos, no meu tempo de criança, a gente tomaria outras providências com pessoas que têm esse comportamento moral e ético, que zero, não tem nenhum. Mas hoje em dia, né, no momento que a gente vive no país, isso é uma coisa completamente normal para a democracia, dita por eles. Contanto que se nós fizéssemos isso com ele, tu é doido. Então, olha bem, nesse jogo político, eu converso com o Amon, tenho amizade, conversamos. Qual o mal que faz? Mas aí um segmento sectário, que se diz de direita, mas não é, que se diz seguidor do presidente Bolsonaro, mas não é, mas se diz, porque, né, tem alguns benefícios com isso, que se dizem bolsonaristas, não é. E aí o cara tenta fazer o quê? Não, o Amon é de esquerda. O Amon é o Amon. Ele mesmo se intitula: eu sou Amon. E aí o cara fala: não, mas Menezes não pode conversar com o Amon. É porque não pode conversar com o Amon. Pode conversar com qualquer pessoa. No momento pode ser tudo. Só não podemos conversar com o Davi.
Almeida. Por quê? Por causa exatamente disso. O camarada não tem essa palavra, não cumpriu os acordos. Não foi comigo, não. Foi com o meu partido, com o meu presidente de partido. E pessoas que têm esse tipo de comportamento, nós devemos abominar na política. E tem mais, eu vou mais longe. O prefeito prometeu mundos e fundos para segmentos da sociedade importantes, que depois de eleito ele os esqueceu. E esses segmentos sabem disso. Você poderia citar um? Não, pelo menos um. Tem empresários, tem segmentos de direita, tem segmentos de várias camadas da sociedade que, né, ele fez aquelas promessas que ia para a janela do ônibus quando ele assumisse e hoje nunca mais ele ligou. Então, exatamente, então ele está pagando esse preço e vai pagar. Então, quem conhece Davi Almeida, não vota em Davi Almeida. Essa aqui é a realidade. Ó, o prefeito, ele contestava o prefeito anterior a ele por gasto com publicidade. Só esse ano mais de 180 milhões. E aí você vê o reajuste que foi dado para o servidor municipal da educação, da saúde. Mais de 180 milhões em mídia. Para quê? Para falar do que as praças estão pintadas? Para isso? Para falar do seu narcisismo pessoal? Então, nós temos que empregar o dinheiro público na mobilidade, na infraestrutura da cidade. Exatamente isso. Tá? Só fazer a perfumaria e pintar a praça não dá. O IPTU, 2, 3 vezes maior. A tarifa de ônibus, ela foi reajustada para o cidadão de bem pagar. E por aí vai. E não é você tentando colocar, né, a mídia do seu lado com certos benefícios que você vai conseguir omitir isso da população. Então, eu converso sim com o Amon, temos uma afinidade, entendeu? Temos um respeito muito grande um pelo outro e eu admiro o trabalho que o Amon faz, é um trabalho com o público jovem, né? É um deputado atuante. E agora que incomoda combate à corrupção e a gente tem sim uma afinidade. Eu não teria problema nenhum de trabalhar com ele. Eu não teria, pelo contrário, teria problema de trabalhar com outros que se dizem muito próximos a nós. Esse sim, tem uns desvios também. Porque muito complexos. eu vi acho que foi numa live, foi uma entrevista, você falou que nós temos agora a esquerda, a direita, a esquerda radical e a direita radical. Claro, radical. E temos também a direita melancia. Temos, o que é a direita melancia? Não, esse segmento sectário, que tem uns caras aqui, é um grupelho. Na realidade, eu vou usar uma palavra que pode colocar na mídia, vai ficar famosa. É uma farândula. Aí o pessoal vai ver o que é uma farândula da direita. São os caras que se dizem bolsonaristas, só que, ó, o presidente Bolsonaro, ele tem assim, ó, tem um grupo de pessoas que... O que é liderança? O presidente Bolsonaro, ele falou, olha, meu candidato é esse daqui. Aí o cara fala assim, mas eu não gosto. Eu quero isso daqui. Então você não está alinhado com o que o presidente fala. Então tem um grupo, né? Um grupo, por isso que eu digo, é uma direita que não é melancia no seguinte sentido, é que ele se diz bolsonarista para obter os favores da camada da população que é bolsonarista, mas ele não é bolsonarista, porque ele exatamente não segue o que a liderança do presidente coloca. E a gente, Elber, eu já disse isso publicamente, vou falar aqui, fico muito à vontade de falar na bússola. Por exemplo, eu quero que você me pergunte, para eu dar uma satisfação para a sociedade, Manauara, pergunte assim para mim, você já falou com o presidente Bolsonaro sobre o Amon? Pergunte para mim. Coronel Menezes, o senhor já falou para o presidente Bolsonaro sobre o deputado federal Amon? Claro! Claro que já falei. E o que o presidente diz? Vá trabalhando. Quando chegar lá na frente, nós
vamos decidir o que nós vamos fazer e tal, no momento certo, a melhor decisão será tomada. Você está me entendendo? Tô Aí, entendendo. esse segmento aí que você está falando, então, fala assim, Menezes não pode conversar. Como não pode? Pode conversar com qualquer um, só não posso conversar com traidores, como o prefeito. Traidores da nossa causa, no bom sentido, né? Respeitando, claro, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi isso. Nós estávamos numa coligação, junto com o governador, e o prefeito fazia parte dela, foi feito um acordo de cavalheiros, acordo político, e na última hora ele falou, meu candidato não. Então, olha bem, isso, é exatamente isso. Agora, se a gente fizesse isso com ele, meu irmão, aí você vai ver o caba ficar, como a gente fala, o caba virar macho. Na mídia, bicho, a mídia tem muito macho, sabe? Macho pra caramba de trás de microfone. Mas no tete a tete, a gente não vê esses cabas macho, não. O cara se ofende, cheio de mimimi. Ai, ele se posicionou contra mim, eu vou entrar na justiça. Entra, rapaz. Por que tu está incomodado? Tu tem que estar incomodado com os graúdos. Tu tinha que ter pensado 2 vezes na decisão que tu ia tomar. E aí o cara fala assim, o Menezes está atacando, o Menezes não ataca ninguém, o Menezes coloca a verdade dos fatos. Aí isso incomoda. Se incomoda pessoas que se dizem próximas da gente, bolsonarista, mas na realidade não é. A grande maioria, todo mundo vem de um mesmo DNA da política local há muito tempo. É só você ver. Eu aprendi uma coisa, cara. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se você entrasse numa atividade, qualquer que seja ela, aí você tem eu vou dar uma atividade interessante, você que está me escutando. Eu sou piloto militar, eu sou piloto naval e piloto do exército. Lá nós temos uma figura chamada pai de aviação. Olha que coisa bacana, Elba. Sabe quem é o pai de aviação? É o cara que te introduz naquele segmento, é o cara que te ensina a voar. Então vamos colocar um pai de aviação político. Veja quem é o pai de aviação, o pai político dessas figuras que estão aí, nos atacando. Que é o cara que bancou a campanha, que é o cara que introduziu o cara na política. É o cara que nos ataca. O meu pai de aviação na política, ou seja, o meu pai político, é o presidente Jair Bolsonaro. E isso incomoda alguns que se dizem bolsonaristas, ou outros que vieram lá de um outro segmento, que hoje estão dentro do bolsonarismo. E se incomodam, porque querem fazer negócios. É exatamente isso. Eu não tenho esse problema. Meu pai político é o presidente Bolsonaro. E toda a população sabe disso. Nós fizemos agora uma pesquisa e colocamos o seguinte: quem é que melhor personifica a pessoa do presidente Bolsonaro no Amazonas e na cidade de Manaus? 95% Coronel Menezes. Isso é fato. Acabou. Pessoal, fala mais alto aí. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Aí tem uns camarada que vêm de um pai político diferente, que hoje estão aqui na família bolsonarista, entendeu? E a gente sabe como é que é. É só ver as atitudes. E hoje nós temos um problema por causa disso. Porque o Bolsonaro incomoda. Da mesma maneira, fala assim, olha, ele fala assim, você é polêmico. Eu não sou polêmico. Tá aqui, nós estamos conversando, eu estou colocando as coisas verdadeiras. O seu ponto de vista. O meu ponto de vista. Agora incomoda por quê? Porque vai tocar nesses que se dizem bolsonaristas, mas o pai político está no passado. É só você ver as figuras que estão aí. Então, disso nós não temos dúvida nenhuma. Por isso tu me pergunta, o presidente Bolsonaro falou que ia te apoiar caso você viesse fosse pré-candidato? Pergunte. Coronel Menezes, o senhor sendo candidato, o presidente Jair Bolsonaro vai lhe apoiar? Isso ele me disse pessoalmente. Próxima pergunta, fale do Amon. Ele também... Para te deixar claro para o nosso pessoal. Ele também falou no Amon? Não, se eu falei do Amon... O senhor falou do Amon para ele? Perfeitamente. Falei, olha, nós temos nos políticos amazonenses, nós temos esses aqui, e tem esse daqui, que é oposição. E tem esse aqui, que é oposição ao prefeito. E nós estamos conversando, reconhecemos o trabalho dele. Então, publicamente, é isso. Amanhã, meu irmão, teu podcast Bússola vai bombar. É
isso, não tem o que esconder. Entendeu? E ó, é exatamente isso. Agora, se nego está negociando, nego, branco, índio, entendeu? Com o prefeito, que fique à vontade. Eu não tenho casamento. Não tem casamento, mas não existe isso. Tá gravado, hein? Tá gravado. E continua gravado. Pô, coronel, o papo tá bom. Você vê, já passamos de 1 hora aí, né? Né, ô produtor? Aí a gente tem um tempo aqui, tivemos um probleminha. O Instagram não voltou não, né? Olha aí, ó. Tá bom. Aí a gente... Mas o Facebook tá com quase 300 pessoas. Ah, Olha aí. tá bom. Que coisa Tá boa, hein? bom. E aqui e temos no interior Parabéns também. a vocês aí. Tamo aí. Bom, coronel, tem mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar? Não, pelo contrário. Primeiramente agradecer, Elber, a você, a toda a equipe e liderança do podcast Bússola, né, aqui do portal Guia Bússola, sua equipe técnica. Agradecer a você pelo convite, agradecer a você que está nos assistindo, né? E a gratidão, né? Eu sou um homem cristão, então nós temos vários princípios na Bíblia. Então tem o princípio da honra, o princípio da gratidão. Eu fiquei muito contente porque você hoje aqui começou o seu programa agradecendo aos portais, aos parceiros. Então eu quero desejar a você todo sucesso, me coloco à disposição da população da cidade de Manaus. Eu vejo o seguinte, ó, hoje o que está aí na política, para mim eu tenho assim um respeito pelo governador Wilson Lima. Sabe por quê? Sabe por que eu tenho um respeito por ele? Porque ele veio fora da bolha. Ele não se aliou ao que estava aí para chegar aonde ele chegou. Diferentemente do prefeito, que vem toda hora mudando de cara e mudando de camisa, mudando de roupa. Está na esquerda, está na direita. Aí não quer que a gente diga que em 2018 ele era candidato da esquerda e em 20 ficou lá. E aí, é isso. Então, o que está aí é velho. A população já sabe, faz parte do sistema político local, das lideranças políticas locais. E nós queremos exatamente... Olha, presidente, eu coloquei aí nas minhas mídias algumas coisas sobre o presidente falando a nosso respeito. E por isso que eu te digo, quem é bolsonarista e conhece o perfil do presidente e conhece o meu perfil, sabe que ali nós caminhamos juntos. Nós temos valores, né? Alguns valores que, da onde nós viemos, que é da carreira militar, a gente tem isso como uma bússola, como um guia, né? E a gente quer colocar isso também na política, porque lamentavelmente a cada eleição, né, o que você vê é uma briga política de câmeras, mas na frente, de trás dos bastidores, aqueles que estão brigando aqui na frente das câmeras já acertaram lá atrás dos bastidores. Aquilo ali é só para a população ver. E o que a gente quer colocar é exatamente isso aí. Como é que você quer mudar? Como é que você quer mudar a proposta da mobilidade urbana, do transporte, da segurança? Se os caras brigam aqui na frente, mas quando fecha a cortina, eles estão lá atrás de mão dadas, não tem como mudar. Você tem que sair da bolha. Você tem que sair da bolha, você tem que dar oportunidade. Então, a gente está vendo isso e não vai mudar. Vai continuar as praças sendo pintadas, as ruas continuando do mesmo jeito, o mesmo sistema. E é isso daí. Se tu não mudar a cara, ou seja, o DNA, você não vai conseguir mudar. E a população tem que acordar para isso. E a população não pode se calar com relação a isso. E a população não está calada com relação a isso. Chega um momento que dinheiro não consegue comprar tudo. É igual açúcar demais em cafezinho. Fica insuportável. Então a população está cansada de ser enganada. Está cansada de mentiras políticas. Sabe, discursos. Nós queremos ver ações. É isso que a população de Manaus está urgindo. E a nossa proposta é que conte conosco, né? Nós temos uma orientação de uma liderança política no Brasil, que ela está sendo... o sistema está tentando cortar, minar, mas é uma liderança atuante, e essa liderança nós temos uma conexão muito grande, dita por ele, está nas minhas mídias, e as pessoas, por isso que eu digo,
tem bolsonarista que não estou falando da população, estou falando de uma farândula da direita, essa que eu te falei que é a melancia, tá? E que não gosta, que fazem parte, que come das migalhas. Essa direita come das migalhas desse sistema, é alimentado por esse sistema que está aí na prefeitura, e se dizem bolsonaristas. É isso. Então, que Deus abençoe, muito sucesso a vocês. Eu me coloco à disposição sua, dos seus ouvintes, internautas e da população da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. Bom, amigos, ficamos por aqui e fica o convite aqui para o senhor voltar quando a gente já tiver mais esse problema de Instagram, ficar tudo ok, falar com a sua assessora ali, gente boa ela, minha amiga de profissão. E muito obrigado, gente. Ficamos por aqui.